Jesus Cristo tem compaixão do teu povo. Parte 04, dia 23 de agosto de 2025. Refere-se à viúva às portas de Naim. Seu filho estava sendo carregado, seu único filho. Ele estava morto e ela estava desolada. O único filho da viúva era para ela estava única. O socorro, bem como o consolo de sua velhice. Ele estava morto e deitado sobre o caixão. E quando Jesus viu a mãe desconsolada, ele foi, moveu-se de compaixão e ele restaurou seu filho. Oh, não existe refresco aqui para vocês, mães, que estão chorando por seus meninos? Vocês que têm filhos ímpios, filhas não convertidas, o Senhor Jesus vê suas lágrimas. Você chora sozinho, você chora sozinha às vezes, e quando está sentado curtindo a palavra, você pensa: oh, que meu Absalão fosse renovado, oh, que Ismael possa viver antes de ti. Jesus sabe disso. Ele sempre foi terno com sua própria mãe, e ele o será para você. E você que está de luto, aqueles que ultimamente foram tirados de você, Jesus tem pena de você. Jesus chorou. Ele se solidariza com suas lágrimas. Ele vai secá-los e dar-lhe consolo. Ele foi movido pela compaixão. Ainda as ocasiões em que encontramos esta expressão mais frequentemente usada nos evangelistas são quando multidões de pessoas se reuniam, à vista das grandes congregações que se reuniam para ouvi-lo. Nosso Senhor era frequentemente movido de compaixão. Às vezes era porque eles estavam com fome e fracos, e na plenitude de sua simpatia, ele multiplicou os pães e peixes para alimentá-los. Ao mesmo tempo, ele mostrou a seus discípulos que é um bom trabalho para alimentar os pobres. Ele não os teria com uma mente tão espiritual a ponto de esquecer que os pobres têm carne e sangue, que precisam de sustento, e precisam comer e beber, ter casa e se vestir. Cristão, a caridade não deve estar apenas em palavras, mas em ações. Nosso Senhor se comoveu com compaixão. Disse, quando viu o número de doentes na multidão, pois fizeram de seu local de pregação um hospital. Onde quer que ele parava ou mesmo passava, eles colocaram os enfermos nas ruas. Ele não podia ficar de pé ou andar sem o espetáculo de seus inimigos para atormentar seus sentimentos. E ele curou seu povo impotente, como para mostrar que Cristo veio para ministrar aos enfermos, para que o paciente vigilante ao lado da cama possa ser servido ao Senhor e seguindo o seu exemplo, bem como os mais diligentes professor ou mais fervoroso pregador do glorioso Evangelho. Tudo significa que podem ser usados para mitigar o sofrimento humano, são semelhantes a Cristo e deve ser realizado em seu nome, e realizado com a maior perfeição possível. Cristo é o padroeiro do hospital, é o presidente de todos os lugares onde os corpos dos homens são cuidados. Mas também nos é dito que a multidão excitada, sua compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele ensinou-lhes como um guia que mostrava o caminho ao indicar o caminho. E ele cuidou de seu bem-estar como um pastor que cuida da saúde de seus corpos, bem como o bom estado de suas almas. Certamente, irmãos e irmãs, se você o ama e deseja ser como ele, você não pode olhar para esta congregação sem piedade. Você não pode sair para as ruas de São Paulo ou Belo Horizonte e ficar nas estradas principais entre as massas crescentes por meia hora sem dizer: para onde foram essas almas? Em que estrada estão viajando? Será que todos eles se encontrarão no céu? Ou que,
vivam em São Paulo, movam-se ambas nesta grande metrópole e nunca tem mágoa, nunca sente sua alma prestes a explodir de pena. Então, que vergonha! Pergunte a si mesmo se você tem o Espírito de Cristo em tudo. Nesta congregação, estávamos todos movidos de pena como deveríamos ser. Eu não deveria ter que reclamar, como eu às vezes tive, que as pessoas entram e saem aqui querendo alguém para falar com eles, condoer-se, consolar ou comungar com eles em suas solidão, e não encontram quem os ajude. Houve tempo em que tal coisa nunca ocorreu, mas conversando com inquiridores ultimamente, encontrei vários casos em que pessoas em um estado mental angustiado disseram que teria dado qualquer coisa por meia hora de conversa com qualquer cristão a quem eles poderiam ter aberto seus corações. Eles vieram do país, frequentavam o tabernáculo e ninguém falava com eles. Sinto muito, deve ser assim. Vocês costumavam observar as almas? A maioria de vocês? Muito cuidadosos foram vocês para falar com aqueles que você viu de novo e de novo. Eu oro para que você conserte isso. Se você tem qualquer entranhas de misericórdia, você deve estar olhando para as oportunidades de fazer o bem. Oh, nunca deixe uma pobre alma ferida desmaiar de desejo do bálsamo. Você conhece o bálsamo? Isso curou a vocês mesmos? Use-o em qualquer lugar. As flechas de Deus atingirão uma alma, ou suficiente. Devo deixar este ponto. Eu tenho dado a você, eu acho, todos os casos em que é dito que Jesus foi movido com compaixão. Muito brevemente, deixe-me observar. 3. Algumas das previsões de sua compaixão. O Senhor se foi de nós, mas como ele sabia o que aconteceria enquanto ele estava ausente, ele, com premeditação abençoada, providenciou nossas necessidades. Nós iremos, ele sabia que nunca seríamos capazes de preservar a verdade pura por tradição. Essa é uma corrente que sempre turva e contamina tudo. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.